Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Para o segundo semestre de 2021, seguir as videoaulas a partir do número 31 para crianças do núcleo de convivência de 9 a 12 anos e a partir do número 32 para crianças do núcleo infantil. O conteúdo será inspirado nas obras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. Através da sua arte, faremos novas releituras orientadas pelo tema Identidade Brasileira, que você pode ver a seguir. No encontro de hoje, vamos finalizar a pintura das videoaulas 38, 39 e 40 para a terceira Mostra Virtual de Artes, como releitura da obra Paisagem do pintor brasileiro Di Cavalcante. E para pintar o mar, eu vou utilizar a cor azul com um tom mais escuro e um tom mais claro e uma cor azul esverdeada. Você pode marcar com a cor mais escura as sombras abaixo do barco. Você pode aproveitar e criar linhas inclinadas. Antes, eu vou continuar algumas linhas aqui do brilho da água, criando linhas onduladas para fechar as pontas deste brilho. E agora é só criar uma linha como continuidade aqui da ponta de baixo do barco em direção à parte de baixo aqui da folha, com linhas inclinadas. Como reflexo do barco, com esta forma, com linhas inclinadas nas laterais, refletidas no mar ao espelhar essas linhas para baixo. Na sequência, você pode criar com o lápis num tom mais claro formas onduladas para fazer a textura da água, como o artista fez aqui. Você pode fazer pequenos arcos, ou linhas retas, ou até linhas onduladas. Ele fez algumas linhas na horizontal ou levemente em arco, para dar mais movimento à água, criando essa textura. Crie as formas da sua preferência, misturando arcos, linhas onduladas. Lembre-se que você pode fazer formas da textura da água com linhas mais compridas na parte de baixo, criando um brilho maior na água, com o tom mais claro, e linhas menores ao fundo, para fazer a textura. Nas áreas mais escuras de sombra do mar, você faz o brilho primeiro. Nas áreas mais claras, nós vamos misturar a cor azul clara num tom mais claro, sem colocar muita força no lápis, lembrando de contornar a região ao redor dos objetos que estão no mar e também do brilho da água e da sombra. E depois você pode misturar com essa cor azul esverdeada, que você também conhece como verde água. E por cima deste tom, você pode utilizar a cor mais escura para fazer a textura da água do mar, como ele fez aqui, com linhas tracejadas com tons mais escuros sobre o tom mais claro do mar, criando pequenos arcos ou linhas
onduladas, de tamanhos menores mais ao fundo e de tamanhos maiores mais à frente. Eu vou pintar as casas do fundo com cores semelhantes às cores que eu vou usar aqui na casa da frente. Esta porta eu vou pintar com 2 tons de azul. Eu vou dividir aqui com uma linha inclinada na continuação da linha inclinada da parede para demarcar a área de sombra na parte de baixo e a área mais luminosa com um tom mais claro de azul na parte de cima. E no batente da porta eu vou utilizar a cor amarela, num tom mais escuro na parte de baixo da moldura da porta e num tom mais claro na parte de cima. E vou criar também uma cor mais clara nesta parte. E vou criar um tom de vermelho mais forte e escuro dentro destes arcos das telhas do telhado. E você pode também criar uma linha para marcar uma região de sombra numa parte do telhado com um tom mais escuro e na parte de cima você pode utilizar outra cor num tom mais claro para fazer a parte mais luminosa. Em algumas paredes das casas do fundo, eu vou utilizar tons de azul esverdeado, dividindo a parede aqui em 2 partes com um tom mais escuro embaixo e um tom mais claro na parte de cima. Nesta parede eu vou pintar com um tom mais escuro de laranja na metade de baixo e um tom mais claro na metade de cima. E vou misturar a cor amarela com um tom mais claro de laranja, para dar mais luminosidade à cor. No lado esquerdo do barco, eu vou pintar uma parte das faixas mais finas com a cor azul escura para fazer uma região de sombra. E na área mais luminosa, eu vou pintar com um tom de azul mais claro. E os detalhes menores das casas mais ao fundo, eu posso utilizar tons de azul, repetindo os tons que eu vou utilizar nesta porta, ou a cor azul esverdeada. E você pode variar, criar algumas casas com a porta num tom mais azulado ou num tom mais de azul esverdeado. E na montanha podemos utilizar as mesmas cores que utilizamos no mar, mas eu não vou colocar a cor azul clara. Eu vou utilizar a cor azul num tom mais escuro e também o azul esverdeado num tom mais escuro e num tom mais claro. E você pode dividir aqui a montanha com formas triangulares e de trapézio com formas geométricas irregulares, para criar áreas de sombra e áreas mais luminosas, com linhas mais inclinadas e retas. E para completar o desenho da palmeira, eu posso colocar a cor preta, assim como o artista fez, ou eu posso utilizar um tom de verde bem escuro para fazer aqui várias folhas com linhas inclinadas para um lado e para o outro da haste. E você pode alternar o tom mais escuro com o tom mais claro, ao passar a cor verde clara entre a cor verde escura. E para as hastes de madeira, você pode colocar um tom marrom, semelhante ao usado no casco do barco, criando um tom mais escuro numa parte e um tom mais claro na outra, que você pode fazer com a cor laranja.
E nas pontas das hastes, eu vou colocar um tom de amarelo. E para o céu, vamos fazer blocos de cores com formas geométricas irregulares. Você pode criar formas com linhas mais arredondadas e onduladas e em arcos, ou com linhas mais retas, criando essas pontas de trapézio, como você pode ver aqui, ou essas pontas triangulares mais finas, ou com ângulos mais abertos. Para o céu, eu vou utilizar 2 tons de azul. Um tom de azul mais violeta e um tom de azul mais claro. E você só percebe quando você testa. Então você pode utilizar uma folha separada para testar o tom de azul. Este azul tem um tom mais violeta e este azul tem um tom mais puro, sem a mistura da cor magenta ou vermelha para deixar o azul mais violeta. Agora é só desenhar com lápis grafite bem claro ou com a própria cor que você vai utilizar no céu, formas geométricas, com linhas mais retas ou arredondadas. Eu vou criar formas com pontas triangulares e de trapézio e depois preencher com as cores. Eu estou criando aqui várias formas irregulares ao redor da montanha e da palmeira. E depois de criar estas formas irregulares, eu vou pintar dentro delas com um tom de azul mais claro e vou misturar com este tom mais escuro de azul violeta. E por fora eu vou pintar apenas com um tom de azul mais claro, sem apertar muito o lápis. Se você tiver um tom de azul ainda mais claro que este, você pode fazer um polimento ao passar este azul bem mais claro por cima do azul que você passou antes, para espalhar melhor o pigmento. Ou você pode misturar o seu tom de azul com outra cor, que pode ser até um azul esverdeado num tom mais claro, criando o mesmo tom utilizado no mar. Você escolhe. E para a menina, eu vou criar o tom de pele com a cor marrom e também vou sobrepor a cor salmão num tom mais claro. Eu vou colocar um tom mais escuro na pele da menina do lado esquerdo. E também vou passar esse tom mais escuro na parte de baixo do braço e na metade do pescoço também. Na outra metade eu vou passar um tom de marrom mais claro e vou deixar ainda um espaço mais fino em algumas partes para fazer um tom bem luminoso. Com a cor salmão. E também vou passar a cor salmão por cima da cor marrom. Para o cabelo, eu vou utilizar a cor preta, criando uma linha ondulada próxima aqui, a linha do contorno do cabelo, criando um tom mais escuro de um lado e um tom mais claro do outro. E para a roupa, eu vou utilizar 2 tons de rosa. Um tom mais escuro e mais forte de um lado e um tom mais claro do outro. Ao pintar com esta mesma cor rosa e passar por cima desta cor um tom de rosa fluorescente. Se você não tem o rosa fluorescente, você pode passar
a mesma cor rosa num tom mais claro. E para fazer os detalhes do chapéu e da roupa com faixas, eu vou combinar com uma cor violeta num tom mais magenta. Pintando esta faixa aqui num tom mais forte. E a faixa de cima num tom mais claro. E vou fazer a mesma coisa aqui. Posso até pintar metade da faixa num tom mais escuro e a outra num tom mais claro. E o chapéu eu posso combinar com a cor da faixa, criando um tom mais escuro na linha próxima do contorno na parte de baixo do chapéu. E depois eu posso utilizar a cor rosa para pintar num tom mais claro, um pouco mais para cima. E na parte superior do chapéu eu vou utilizar este rosa fluorescente para dar um brilho maior. E o brilho da água que está junto do casco do barco e embaixo dele eu vou deixar na cor branca. Quando for pintar, lembre-se de pintar numa única direção. Você pode pintar no sentido horizontal, criando os cantos arredondados para não marcar a pintura, ou no sentido vertical, em pé, ou no sentido diagonal. Pinte cada espaço que você separou num único sentido, para não criar uma pintura rabiscada. Antes de começar a pintar, coloque folhas embaixo para conseguir uma superfície mais macia e uma pintura mais lisa. Use também papel de proteção para apoiar esta região da mão enquanto pinta, para não sujar a sua arte. Eu vou mostrar duas opções de pintura para a região da copa da árvore, que é a região com galhos e folhas. Você pode pintar desta forma, mais simplificada, colocando os 3 tons na copa da árvore. Ou você pode incluir, além desses 3 tons principais da copa da árvore, cores e tons que você vê no fundo da paisagem, como se a árvore tivesse áreas vazadas que você conseguisse ver através dela. Por isso eu peguei tons e cores do mar e do chão e do céu e coloquei com formas geométricas irregulares dentro da árvore, pintando em alguns lugares. Na faixa da região que por trás da árvore tem aquela cor que eu escolhi para colocar dentro da árvore. Agora vamos pintar. Outra dica é que você não precisa fazer as linhas inclinadas de um lado até o outro de forma contínua. Você pode criar linhas inclinadas em direções diferentes em várias partes da árvore para criar uma faixa mais irregular, escura embaixo, com um tom médio no meio e um tom mais claro na parte de cima. Então eu vou pintar com a cor mais escura abaixo desta linha mais irregular. Eu não vou pintar com a cor escura na continuidade da primeira linha descendo aqui. Eu coloquei linhas em várias direções para dividir a copa da árvore em 3 tons. Você escolhe como você quer dividir a copa da árvore, para colocar um tom em cada parte. Vamos lá!
Depois de finalizar sua pintura, envie para o número de WhatsApp que aparece no vídeo. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!